Olá, em nosso trabalho nós vamos falar sobre os grupos sanguíneos e a proteína glicosiltransferase. Os grupos sanguíneos, eles possuem um sistema de classificação, o sistema ABO, que é o principal sistema que vai classificar os grupos sanguíneos, e esse sistema foi descoberto por um médico austríaco em 1901, onde ele percebeu que a mistura de certos tipos de sangue causava a aglutinação das hemácias, um fenômeno conhecido como incompatibilidade sanguínea. Então, a classificação dos grupos sanguíneos, ela se baseia na presença ou na ausência de determinadas substâncias antigênicas nas superfícies dos glóbulos vermelhos. Essas substâncias incluem antígenos e anticorpos, e elas vão determinar como o sangue de uma pessoa interage com o sangue de outra. O sangue ele pode ser do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou tipo O. No caso do tipo A, ele vai possuir o antígeno A na superfície dos glóbulos vermelhos e anticorpos anti-B no plasma. No caso do tipo B, ele vai possuir o antígeno B na superfície dos glóbulos vermelhos e anticorpos anti-A no plasma. No tipo AB, ele possui ambos os antígenos, tanto A quanto B, na superfície dos glóbulos, mas ele não possui anticorpos anti-A nem anti-B no plasma. É conhecido como receptor universal. E no caso do tipo O, ele não possui nem antígenos A nem B na superfície dos glóbulos vermelhos, mas ele possui anticorpos anti-A e anti-B no plasma, e é conhecido como o doador universal. Além do sistema ABO, o sistema de classificação, existe o fator RH. O fator RH ele pode estar presente ou ausente na superfície dos glóbulos vermelhos. É a presença do antígeno D que determina se o sangue é RH positivo, onde tem a presença do antígeno, ou RH negativo, que é a ausência do antígeno. Então, cada tipo sanguíneo ele é subdividido em positivo ou negativo, formando 8 combinações possíveis: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Falando um pouco sobre os tipos de sangue e o percentual de ocorrência, o tipo O é mais comum em muitas populações. O tipo B, ele vai ser mais comum em algumas populações asiáticas. O tipo AB é o mais raro globalmente. É importante lembrar que a distribuição dos grupos sanguíneos, ela vai variar entre diferentes populações e etnias. No caso da imagem dos slides, ela vai trazer a distribuição dos principais tipos sanguíneos na população mundial. Falando um pouco sobre a compatibilidade sanguínea, ela é bastante importante, principalmente no que se refere a, por exemplo, uma transfusão de sangue. Então, para que essa transfusão seja segura, é muito importante que o sangue do doador seja compatível com o sangue do receptor, porque uma incompatibilidade pode levar a reações adversas muito graves, onde o sistema imunológico do receptor ataca o sangue do doador. Então, só para que a gente entenda um pouco melhor, um indivíduo com sangue do tipo A só pode receber sangue do tipo A ou O. No caso do tipo B, ele só poderá receber sangue do tipo B ou O. Um indivíduo com sangue tipo AB pode receber sangue de qualquer tipo. Como já mencionado anteriormente, esse é o receptor universal. E no caso do indivíduo com tipo O, ele só poderá receber sangue do tipo O. Na imagem exposta no slide, fica um pouco mais claro sobre para quem é possível doar e de quem é possível receber. Falando um pouco da glicosiltransferase, a proteína,
Nós podemos identificá-la ali na imagem, né? Bem bonitinha, fonte do Protein Data Bank. E temos também as informações como, por exemplo, em sua estrutura ela possui 287 aminoácidos, uma cadeia ou sequência chamada de cadeia A, e também a proteína que foi isolada, essa glicosil, possui duas mutações, mas elas não alteram nem um pouco ali, né, a função dela, então a gente pode estudar tranquilamente. E ela foi isolada de um Homo sapiens, ou seja, uma pessoa, certo? Para estudar as proteínas, nós podemos também falar sobre a sequência FASTA, que é uma maneira de representar o aminoácido, cada um deles presentes em uma proteína. É uma sequência bastante grande, tá, gente? Vamos olhar ali no próximo slide. Como vocês podem ver, bem grande. Cada letrinha dessa representa um aminoácido presente nessa proteína. Ela serve como classificação, nomenclatura, né, para organizar as proteínas também e ficar um pouco mais tranquilo para as pessoas olharem e visualizarem, ok? O genoma é outra parte importante de mencionar. É uma parte do DNA que contém as informações para a síntese dessa proteína. A glicosiltransferase tem a sua expressão no cromossomo 9, como mostra ali na imagem. No cromossomo 9, então, a gente tem a sequência para a síntese dessa proteína. Aqui temos a estrutura secundária, que é o primeiro nível, né, quando a cadeia de aminoácidos se dobra. E na glicosil, a gente pode observar dois tipos de curvatura. Em rosa, na imagem, temos a curvatura alfa-hélice, que parecem caixinhos de cabelo, enquanto em amarelo temos a curvatura beta-folha, que parecem folhas de papel mais achatadas. E então a cadeia de aminoácidos se dobra sobre si mesma, dando origem a uma estrutura terciária, okay? Como a gente pode observar na imagem. E, gente, cada proteína ela ganha uma organização específica. Então é mais difícil de saber como é que elas vão ser, né? Porque cada uma é diferente da outra. Aqui é uma outra representação chamada surface, agora com uma textura, né, para a proteína, como ela seria no espaço 3D, bem diferente. E agora a gente vai passar para um site chamado Human Protein Atlas. Aqui nós temos informações como a expressão proteica, né, que é onde nós temos as maiores quantidades dessa proteína, glicosiltransferase. Na imagem nós temos alguns lugares, mas eu quero chamar a atenção para o fígado, que está em lilás clarinho. Lá no fígado acontece uma coisa chamada glicosilação de proteínas e também de lipídios. As proteínas se transformam em glicoproteínas, com o carboidrato adicionado a elas. Aí elas vão poder ajudar, por exemplo, em resposta imunológica, certo? Enquanto os glicolipídios são lipídios e carboidratos, e eles podem ajudar na formação da membrana plasmática, ok? E essas coisas, né, essas reações acontecem no fígado. No mesmo site nós temos informações como célula única, onde temos a expressão, né, da glicosiltransferase. A gente pode ver em azul clarinho ali no espermocites, é onde ela mais aparece. E nas células por tecido. E no tipo de tecido adiposo, nós temos uma expressão bem legal nas células mesenquimal, okay? Que estão em verde ali. Bem bonitinho, né? Tá bem comprido, bem bonito. É uma expressão bastante interessante. E para localizá-la, nós temos no complexo de Golgi, em verde, que são linhas ali na célula. E pequenininho, também em verde, temos a expressão delas no centrosomo, certo? Em uma microscopia, nós temos também aqui, podemos ver em verde, né? A proteína, a glicosiltransferase, bem bonita, bem aparente. E o site Protein Atlas pode usar IA para predizer a estrutura. Lembra que eu falei que era difícil saber como a estrutura seria, porque cada uma é diferente da outra? O site pode fazer essa predição. Então aqui a gente tem mais ou menos como ela seria, né? Tem bastante... não 100% de certeza, mas é bastante provável que seja desse formato, certo? O site é bem certinho. E a nossa proteína, ela possui um ligante. Ligantes são íons ou moléculas. E eles vão realizar ligações covalentes ali. Tá? O ligante da glicosiltransferase é o beta-D-galactopironase. É um nome comprido, né? Beta-D-galactopironase. Esse ligante, temos uma representação 2D aqui da estrutura, certo?
Ele tem esse nome beta porque vem da configuração beta da hidroxila. Gente, calma. Hidroxila é o radical oxigênio e hidrogênio, certo? E beta porque a hidroxila está voltada para cima, ok? No site PubChem, a gente pode utilizar a informação desse ligante e conseguir outras informações, como o nome químico dela e também a fórmula molecular. Seria então 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Também podemos identificar no PubChem os smiles desse ligante, que é uma sigla, né, para a representação das moléculas, né, através de caracteres. E a da galactopiranose é aquela ali, C, tananana, ok? Esse nome a gente pode usar para, em outros sites, procurar outras informações sobre o ligante. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre isso. E falando em nomes diferentes, temos o nome trivial para esse nome gigantesco, que é simplesmente a beta-D-galactose, bem simples. A beta-D-galactose aqui em uma outra representação, agora em ball and stick. Ball porque, né, a gente tem, por exemplo, o oxigênio em vermelho ali, que é uma bolinha, ligando a outro átomo por um stick, que é um gravetinho ali, né, que representa a ligação deles. E essa é uma representação no Protein Plus, né, da nossa proteína. E lá no meio a gente tem a nossa beta-D-galactose, o nosso ligante. Vou dar um zoom para vocês. Legal. A gente tem esse zoom, então, que é a beta-D-galactose. Esse é o nosso ligante, ok? Esse site vai ajudar a gente a identificar algumas informações, como o binding site, que está em amarelo na imagem. Binding site é uma zona de ligação, né? Nessa zona, a gente pode ter várias ligações ali entre os ligantes. E essa região também tem o nome de Protein Binding Pocket, que seria algo como um poço de ligação da proteína, certo? Onde encaixa ali e daí vai tudo junto e dá uma ligação perfeita para as reações. No mesmo site Protein Plus, que nos mostra o binding site, nós também temos outras informações, como formato, tamanho, né? Como a gente tem ali na imagem, temos o volume, superfície, a profundidade, em nanômetros, ok? Então é bem pequenininho, uma coisa bem pequena mesmo. Temos outros elementos também, né? A gente pode identificar os elementos. Então, os átomos presentes nesse binding site, nesse pocket, são 142. Entre eles temos carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre, certo? Também podemos identificar os aminoácidos, que estão ali listados para vocês, certo? Então, esses aminoácidos fazem parte ali dessa região do binding site. Então, utilizando os smiles, lembra que eu falei para vocês, a gente pode encontrar informações nesse site aqui, o ADMET Lab, que é um site de químicos, certo? Então, a gente vai olhar o ligante de um jeito um pouco mais químico. Esse ligante, no site, a gente pode conseguir informações como o peso molecular dele, o volume dele, a densidade, o número de receptores de ligação de hidrogênio, né? E lá embaixo a gente também pode olhar também o número de átomos da última camada, por exemplo, certo? Que são 6, a gente consegue identificar tudo certinho ali, ok? E esse site mostra pra gente uma coisa muito legal, a toxicidade desse componente da nossa, né, galactose. Aqui a gente pode destacar duas coisas importantes, a irritação ocular, em vermelho, e a capacidade de ototoxicidade, que é, né, causar irritação no canal auditivo, que está um número bem mais elevado ali, está em vermelho, né, bastante perigoso em remédios, certo? Bom, gente, é isso por hoje. Muito obrigado por ficar com a gente no vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso.